a Guardiã da Justiça. De segunda a sexta, durante toda a programação, você acompanha análises, dicas práticas e esclarecimentos jurídicos nas principais áreas do direito. A Guardiã da Notícia é serviço e credibilidade à disposição da população. A Guardiã da Justiça, informação responsável, direto ao ponto, para você conhecer e exercer os seus direitos. A Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. Muito boa tarde, já estamos ao vivo aqui dos estúdios da Guardiã da Notícia, aqui na Avenida Paulista, e hoje a gente vai tratar de um tema super importante, super especial, que são os Centros de Integração da Cidadania, que pertencem ou que estão ligados à Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, do Governo do Estado, e hoje eu trouxe a coordenadora desses centros integrados, que é a doutora Tatiana Rached, que é advogada, minha querida amiga, com quem eu tive prazer de trabalhar quase 10 anos lá na Secretaria da Justiça, para falar um pouquinho da importância deles, porque eles acabam estando presentes nas comunidades e presentes bem próximos à população. Então, é um prazer ter você aqui, Tatiana. Boa tarde, Ricardo, o prazer é meu. Um prazer é super nosso e a gente vai falar um pouquinho, mas eu queria, antes de a gente falar sobre os centros de integração, que é algo que eu sei que você conhece muito bem, eu queria que você falasse um pouquinho como que começou sua carreira, vamos dizer assim, lá na Secretaria da Justiça. Que ano que foi, que você está lá há bastante tempo, né? Sim, eu estou na Secretaria da Justiça e Cidadania desde 2001. Na verdade, eu entrei lá como estagiária. Passei pela Assessoria de Defesa da Cidadania, que atualmente é a Coordenadoria de Direitos Humanos, e atualmente eu estou coordenadora de Integração da Cidadania, né? Coordenadora dos SICs há 7 anos. E eu sei que até a gente se encontrou recentemente, eu sei que você tem uma formação em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo. Conta um pouquinho dessa formação e como que ela te auxilia nessa coordenação dos SICs. Qual é a importância dos direitos humanos nessa coordenação? Eu terminei o meu mestrado ano passado, né, na Faculdade de Direito da USP, e assim, para mim foi muito importante, porque eu já atuava com os direitos humanos na prática, né, através do acesso a direitos às pessoas vulneráveis, né, que é muito o que o SIC faz. E aí eu tive uma bagagem teórica em relação ao assunto, que me ajudou muito, e também, assim, pude vivenciar diversos cases, né, através da universidade. Então, enriqueceu muito o meu currículo, essa experiência. E para a população para a população em geral e também para os nossos ouvintes em especial, quantos SICs hoje a Secretaria da Justiça tem sob a sua coordenação e qual é a missão principal desses SICs? Explica um pouquinho para os nossos ouvintes o que significam esses centros de integração. Nós temos 17 unidades no estado de São Paulo, 8 na capital e o restante na região metropolitana, no interior, no litoral. E temos também um espaço da cidadania, que é um local onde a gente tem um número menor de serviços, que fica no Memorial da América Latina. O SIC, ele tem como especificidade a integração de diversos serviços em um único espaço. Então, a pessoa que vai até o SIC, ela consegue desde tirar um RG, né, agora é a Carteira Nacional de Identidade, né, assim, o antigo RG, até fazer uma segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito, até participar de um curso profissionalizante, né, nós temos parceria com o Fundo Social, com o SENAC, com o SEBRAE, até assistir uma palestra sobre direitos humanos, enfim, fazer um cadastro de emprego, participar de um mutirão de emprego. Então, assim, nós temos um rol de serviços e atividades muito grande, né? O ano passado, nós fizemos mais de 2 milhões de atendimentos. Esse ano, nós já estamos na casa dos 800 mil.
Então, é um programa que é muito interessante e que contribui muito nas regiões de alta vulnerabilidade social, né? Inclusive, as unidades ficam, a sua maioria, em áreas de vulnerabilidade social. Muito bom. Eu, né, sou suspeito para dizer, porque acompanho esse trabalho quando trabalhei na Secretaria da Justiça e eu vejo o quanto que os serviços foram sendo aperfeiçoados, né? Não só eles já eram fundamentais, mas também foram se aperfeiçoando, foram entrando novos serviços. E você acha que hoje os SICs, eles já fazem parte, onde eles estão localizados, como você disse, uma escolha mais em bairros mais afastados ou mais periféricos? Você acha que os SICs hoje, eles realmente cumprem esse papel de integração com aquelas pessoas daquele entorno? Você acha que o SIC já preenche esse papel? Porque o papel cidadão, a gente viu que com os serviços a gente tem lá o papel cidadão. E essa integração que faz parte do nome, você entende que realmente os prédios e os serviços que são ali alocados, eles conseguem integrar mesmo as pessoas que moram ali? Eu acredito que sim, né? Eu vejo que muitas unidades do SIC são referências tanto da população como das lideranças comunitárias. E um exemplo disso é que nós disponibilizamos os nossos espaços para eventos, atividades, reuniões, por exemplo, de narcóticos anônimos aos domingos. A comunidade vai jogar futebol nas quadras dos SICs no final de semana. Então a população se apropria mesmo, né? Não só dos serviços, que são excelentes, mas também do espaço físico, né? Sim, e nos auxilia, né? Nos auxilia, por exemplo, na organização de um evento. Muitas vezes nós temos nos SICs mais de 100 voluntários. Então, eles assinam um termo com a secretaria, né? E a partir disso, eles nos auxiliam em diversas coisas, em eventos, em atividades do dia a dia. Você é a coordenadora geral desses SICs, mas a gente tem, cada unidade tem o seu próprio diretor, é isso? Isso. E aí, qual é a autonomia que esse diretor tem para que em uma unidade tenha algum serviço, em outra? Existem diferenciações muito grandes ou basicamente todo mundo acaba seguindo uma mesma linha? Existe diferença pelo seguinte, Ricardo. Na verdade, nós temos especificidades nas regiões. E, assim, nem sempre a gente consegue implantar um mesmo serviço em todas as unidades, porque às vezes você não tem demanda. Por exemplo, você pode ter demanda para INSS numa região e na outra não ter essa demanda. Então, o que a gente faz? A gente faz um estudo de viabilidade, né? E tanto a secretaria, através da minha coordenação, entra em contato com os parceiros, né, para articular os serviços, como também a gente analisa os pedidos e aí verifica a questão de demanda, de espaço físico. Nós temos unidades, por exemplo, SIC Pirapora do Bom Jesus, é uma unidade que você não tem mais salas disponíveis, ela funciona super bem, mas a gente não consegue implantar mais serviços por causa da limitação do espaço físico. Mas caberiam mais. Então, se tiver mais para frente uma ampliação, uma reforma, sim. Bacana. Eu me recordo que acho que na minha época eram 6 ou 8 unidades, você acabou de dizer que tem 17, né? Isso, 17. Existe previsão para mais? Sim, nós estamos agora conversando com alguns municípios e fazendo as tratativas para a implantação. Não, o serviço é muito bacana, e não estou puxando sardinha porque você é a coordenadora, mas os serviços são muito bacanas ali para a população. E aí pode ter gente aqui dos nossos ouvintes que confunda o poupa-tempo com o SIC. Existe diferença ou não? Existe. Na verdade, o poupa-tempo ele é mais focado na emissão na oferta de serviços públicos.
O SIC, ele tem essa oferta de serviços públicos, mas ele tem também esse viés de educação em direitos humanos, cursos de capacitação profissional, atividades esportivas, fortalecimento do desenvolvimento local, articulação com a comunidade, né, em relação a alguma demanda que a comunidade tenha. Você, como coordenador, acaba indo em todos, vai mais nos eventos que tem? Como que é a sua vida ali como coordenadora, que deve ser uma loucura? Eu vou bastante nas unidades, inclusive porque eu e minha equipe a gente faz a supervisão das unidades, né? Participo dos eventos, não consigo ir em todos os eventos, porque atualmente a gente está com uma média de uns 30 eventos por mês. Um por dia, praticamente. E fora isso tem as atividades administrativas, né, relatórios, assinatura de contratos, porque eu sou também a ordenadora de despesa do programa. Lá no SIC, pelo menos na minha época, a gente buscava bastante a questão da mediação de conflito, solução, né, de alguma demanda. Isso permanece? Como que funciona hoje para alguém que tem alguma demanda, algum conflito, ou que queira mediar algum problema? Como que funciona isso lá no SIC? Então, nós temos a mediação de conflitos em algumas unidades, mas não em todas. O que a gente faz? De tempos em tempos, nós temos um convênio com o Tribunal de Justiça e por meio dele nós fazemos um curso de mediação de conflitos. E a partir daí as pessoas que se formam vão mediar os conflitos nos SICs. Só que assim, como é um trabalho que não é remunerado, você tem uma rotatividade de mediadores e não é sempre que você tem disponível para todas as unidades, até porque os SICs, eles são distantes, né? E como que a pessoa, por exemplo, a pessoa é um mediador ou ela quer ser um mediador, como ela deve proceder para procurar vocês? Existe um curso do próprio SIC ou eles têm que se capacitar ou se formar em outro local? Como que é feita essa seleção para você poder ter mediadores em determinados tipos de SICs? A gente abre um edital e esse edital é publicado pela Secretaria da Justiça e nesse edital você tem alguns requisitos. Então a pessoa tem que ter nível universitário, a gente tem preferência para as pessoas que moram na região, até pela sustentabilidade da política pública, né? A pessoa tem que entregar alguns documentos no prazo e a partir daí nós, em parceria com o Tribunal de Justiça, ofertamos esse curso gratuitamente. Muito bom. E assim, do que você estudou, né? A gente conversou aqui da sua parte acadêmica e você vive isso há 25 anos, você vive os direitos humanos ali na prática, vendo muitas histórias, tanto tristes quanto alegres. Você consegue ver materializada essa parte acadêmica com a parte de prática do SIC? Você consegue enxergar essa conversa? Consigo enxergar, porque assim, a minha tese de mestrado, a minha dissertação foi sobre a questão da mediação para pessoas mais velhas, né? Bacana. Pessoas mais velhas se tornarem mediadores de conflitos. E pela minha experiência, né, vivência nessa área de mediação de conflitos, eu vejo diversas pessoas idosas que se formaram mediadores através dos cursos da secretaria. Eu acho que assim, né, até é um ânimo, né, um estímulo que elas passam a ter, uma responsabilidade também muito séria de poder ainda se sentir vivo, se sentir prestativo, tem esse papel também, né? Sim, porque tem muitas pessoas que depois que se aposentam ou quando estão nessa fase de pensar no que vai fazer pós-aposentadoria, né, ainda não estão aposentadas, elas pensam num novo projeto de vida, num desafio.
E eu acho que elas se motivam bastante, porque a gente tem um índice alto de pessoas idosas como mediadoras. Inclusive, tem uma experiência do Instituto de Mediação e Arbitragem, né, que eles têm um livro que é sobre isso. Bacana. E na sua dissertação, você chegou a entrevistar pessoas, elas te relatavam isso? Teve isso ou não? Entrevistei. Eu fiz 3 grupos focais. Bacana. Com pessoas a partir dos 50 anos que eram mediadoras e conciliadoras. Muito bom, deve ser uma riqueza, né? Assim, as histórias e as experiências dessas pessoas, porque elas conseguem contribuir também, né, na solução de um conflito que muitas vezes é feito por alguém que não tem essa experiência de vida, né? Eu acho que a bagagem de vida, né, é uma coisa bem importante, né, auxilia muito na mediação de conflitos, com certeza. E aí, por exemplo, os SICs, né, os Centros de Integração à Cidadania, estão ligados à Secretaria da Justiça. A Secretaria da Justiça, embora tenha esse nome Justiça e ela seja ligada, sim, a reformas de fórum, construção de fóruns, ela tem também esse caráter de uma justiça mais social, né? Mas você acha que os SICs hoje prestam o papel de ajudar ou contribuir com a sociedade no acesso à justiça? Eu acho, inclusive porque nós temos diversos atores do acesso à justiça nos SICs. Então, a gente tem atendimento da Defensoria Pública do Estado, nós temos o PROCON, nós temos Juizado Especial Civil, nós temos também a própria mediação de conflitos. Então, eu acho. E, além disso, tem essa parte, o viés da educação em direitos, né? Que com isso você consegue emancipar as pessoas, né? Porque é aquela coisa, educação também é poder, né? Informação. Você vê pessoas, assim, que já se tornam ali parte do não vou nem dizer patrimônio, mas dizer do próprio prédio ali, da própria construção ali de relações, que são pessoas que estão ali há muitos anos frequentando o SIC e meio que ali já se tornou como se fosse a casa dela. Existem esses relatos? Existem. Tem pessoas que são usuários cativos do SIC, que a pessoa já fez um curso de capacitação, já tirou o documento do filho dela. Tem muitas dessas pessoas que acabam sendo formadas em mediação e atuam no SIC como voluntária. A gente tem bastante. Eu sei que eu vou te pegar de surpresa aqui, mas você tem algumas histórias, assim, ou alguma história que você poderia contar, assim, de uma experiência de alguém que você viu? Vou te dar um exemplo, assim, uma pessoa que você viu ali criança e você está há 25 anos lá, né? Então, assim, que você viu criança e hoje voltou a trabalhar no SIC. A gente tem a experiência aqui do Danilo, que trabalha aqui com a gente, que é meu braço direito, meu braço esquerdo aqui na rádio. E ele trabalhou também no SIC. Então, assim, você tem alguma história dessa que você possa relembrar ou lembrar aqui? Olha, eu tenho a história da Jandaira, que ela é uma liderança comunitária, que ela foi mediadora do SIC, aí depois ela se capacitou via SIC também e via o Bem Querer Mulher, né, que é uma organização voltada à capacitação e atendimento de vítimas de violência contra a mulher. E hoje em dia ela faz esse atendimento no SIC Leste como voluntária. É como se fosse ela é uma retribuição, né, desse trabalho da formação para uma atividade prática de resolver o que ela se formou, né? Até pela história de vida dela, o que motivou ela a procurar isso, né? É muito bacana. E ela já está no SIC há muitos anos, então ela foi mediadora do SIC, depois agora ela está trabalhando com essa questão de violência contra a mulher, então assim, ela dá uma contribuição imensa para o programa, né? Então, falando de população mais carente, mais vulnerável, o Estado, existe um debate que diz que o Estado ele acaba se aproximando dessa população com serviços diferentes. Então, enquanto num bairro mais nobre ele chega com um atendimento educacional
ou de saúde mais capacitado, na periferia ele chega com o aparato policial, por exemplo, ou das forças de segurança. E o SIC quebra um pouco dessa lógica, trazendo o aspecto bem social dessa integração mesmo, né? Porque não é só a prestação do serviço, mas a população se sentindo parte daquele prédio físico, mas não só do prédio físico, dos serviços que são ali apresentados e a relação que eles têm com os funcionários ali de muitos anos, as diretoras são sempre muito antigas. Você acha que o Estado, ele chega realmente à população mais vulnerável pelo SIC? Essa é a primeira pergunta. E qual que é a importância do Estado estar presente nessas regiões mais vulneráveis com o SIC? Eu acho que é bem importante, eu acho que o Estado realmente ele chega nessa população vulnerável através do SIC e que o desenvolvimento local da comunidade também, você tem o auxílio, o SIC ele acaba auxiliando no desenvolvimento local. Por exemplo, o SIC de Campinas, a rua do SIC não era asfaltada quando lá foi implantado. Hoje em dia já é asfaltada. Então, e além disso, um outro exemplo que eu vou te trazer por exemplo, a Polícia Militar, ela tem um projeto no SIC Oeste, é uma escolinha de futebol. Ah, bacana. E eles ganharam um prêmio, o Prêmio Mário Covas. Sim. Por quê? Porque tirou as crianças do tráfico através desse projeto. Então, você tem essa questão de prevenção à violência, né? E de inclusão social mesmo. É muito bacana, porque eu lembro também que quando eu ainda era da Secretaria da Justiça e quando foram implantados os primeiros SICs, no começo, me corrija se eu estiver errado, tinha até roubo, né, ou furto de equipamentos, e com o passar do tempo as pessoas viram a importância daquele aparato público ali e passaram a respeitar aquilo, né? Sim, tanto que hoje em dia você não vê pichação no SIC, são espaços bem cuidados, né? Preservados, que a população cuida. E Tati, por exemplo, quando a gente fala de SIC, fala de Secretaria da Justiça e as pessoas, os nossos ouvintes aqui tiveram a curiosidade, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dos caminhos para que as pessoas possam ter mais acesso à informação sobre o que é o SIC, ter acesso aos endereços dos SICs para poder ver se na região dele tem ali. Fala um pouquinho como que a pessoa chega à informação do que tem, do que está sendo feito. Então, a gente tem páginas do Instagram de cada SIC, né? E também através do site da Secretaria da Justiça e Cidadania, que é www.justica.sp.gov.br. Lá a pessoa tem a carta de serviços com a programação de cada SIC. Então, cada SIC tem lá os serviços que, como você disse, pode ser que tenha um que tenha INSS, outro não, mas está ali tudo descrito nesse site da Secretaria da Justiça. Isso, e tem também os endereços, o telefone, quem é a diretora. E uma dica, por exemplo, eu tenho uma instituição, uma organização não governamental, uma ONG, e eu gostaria de prestar um serviço ali. Ou eu sou um profissional liberal, sou um cabeleireiro, queria cortar o cabelo ali da população. Como que ele propõe essas atividades que ele entende que são bacanas para a sociedade? Quem que ele tem que procurar? Você, a diretora do lugar? Como que ele faz isso? Primeiramente, ele procura a diretora, que ela vai avaliar se isso cabe para a realidade daquela unidade. E aí, assim, ela vai mandar a solicitação para mim e aí eu avalio. Aí a gente marca uma reunião, entende o projeto. Aí, se for uma organização social, a gente vai pedir documentação, né, e vai formalizar a parceria. Se for uma pessoa autônoma, a gente vai pedir o currículo, né, referências, tal, e vai fazer um termo de adesão ao serviço voluntário. E vamos supor que é a população, né? Eu quero ser um usuário do SIC. Eu entro lá no site,
ou eu procuro diretamente o prédio do SIC. E lá, normalmente, pode ser que tenha algum serviço que eu não saiba que eu teria direito. É tudo explicadinho? Como que funciona isso? A pessoa pode ir lá no prédio sem precisar. Às vezes ela não tem acesso à internet, alguma coisa assim, ela procura o endereço, vai até lá, ou ela já viu que o SIC é isso e ele nem sabia que era isso. E aí ele é recebido, todo mundo pergunta para ele qual é o serviço que ele pode usar. É assim mais ou menos que funciona na prática ali do dia a dia? Então, na prática, o SIC ele é porta aberta, né? Ele é um equipamento porta aberta. Então, a gente tem uma recepção onde a pessoa consegue acessar os serviços. Alguns serviços funcionam com agendamento, mas a maioria dos serviços a pessoa pode ir lá, esperar e ser atendida, né? Nós temos também um aplicativo que a pessoa pode agendar o atendimento. E onde que baixa esse aplicativo? Como que ela tem acesso a esse aplicativo? É um aplicativo do SIC geral ou ele é específico da unidade que ele tá? É geral. É geral. É geral. Aí ele entra lá no... ela baixa no seu celular. No celular. Aí, mas qual que é o que ele escreve lá para baixar, seja no iOS ou no Android? Centro de Integração da Cidadania. Digitou ali, ele baixa ali o programinha, ele tem acesso ao que nesse aplicativo? A agendamentos de serviços que são agendados. E aí ele pode também, ali tem os endereços, tem tudo, né? Então ele tanto pode ser pelo aplicativo, quanto pelo site, ele tem acesso a todas essas informações, né? Isso. E eu queria tentar tirar aqui de você um spoiler aqui, Tati. Tem alguma previsão de alguma coisa nova para esse ano? Vai inaugurar alguma coisa nova que você já possa falar? Algum serviço novo em alguma unidade? Vai ter uma festa agora nesse final de semana? Tem alguma coisa que a gente pode adiantar para o nosso ouvinte aqui que você possa falar, claro? A gente está com alguns projetos de ampliação de serviços, né? Mas assim, eu não posso ainda dar o spoiler. Também estamos em fase de implantação de um SIC em Osasco, né? Que acho que é uma coisa que vai acontecer ou até o final do ano. Bacana. Ou no primeiro semestre do ano que vem. Tem um casamento comunitário também no CTN, no Centro de Tradições Nordestino. Já tem data esse casamento? 30 de novembro. E como que as pessoas se inscrevem? Ainda dá tempo? Não dá mais tempo? Já está fechado? As pessoas podem se inscrever no CTN ou no SIC Norte. Tem ainda vaga? Tem. Tá. Tem ainda vaga. Tem previsão, assim, de quantas pessoas? A previsão são 100 casais. Bacana. Desculpa, só retificar a data, vai ser dia 28 de novembro. Dá tempo ainda, então, de qualquer forma. E assim, né, eu participei de alguns casamentos comunitários pela Secretaria da Justiça e é uma coisa muito bacana, assim, né, eu acho que é um trabalho que vocês fazem ali muito, muito especial e a gente já tentou fazer algumas coisas juntos em alguns locais como quilombos e etc e tal, mas é uma boa notícia essa do CTN. E, assim, a gente poderia passar horas e horas aqui falando sobre o SIC, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Eu queria te agradecer demais, dizer que eu gosto de você como ser humano, como pessoa, mas admiro muito o seu trabalho, que eu já acompanho há muito tempo. Vejo que você tem se aperfeiçoado, porque tem gente que fala, não, tá muito tempo ali no serviço público, não dá para fazer coisa nova, e sempre que eu te encontro tem coisa nova, tem novidade, por isso que eu pedi até o spoiler, mas te agradecer demais, Tatiana. Acho que outros temas a gente pode te trazer aqui, porque as portas ficarão e estão sempre muito abertas para você, e te agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e quero te parabenizar por esse importante programa. É isso aí. Então, eu queria, nesse momento, convidar a todos para que se mantenham na programação da rádio, aqui no 82.3 FM, também nas nossas plataformas www.aguardiandanoticia.com.br. Queria agradecer todo mundo aqui da rádio, gostaria de agradecer novamente a Tatiana, que eu sei que o tempo dela é curto e a missão dela lá é incansável, mas desejar a todos uma boa tarde e muito obrigado. Quer
estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.